Beleza, vamos mergulhar nisso. Na nossa análise de hoje, a gente vai direto ao ponto em um debate teológico antigo, mas de altíssimo risco. De um lado da arena, temos Santo Irineu de Lyon, um pensador metódico do cristianismo primitivo. Do outro, um grupo conhecido como os gnósticos. E olha, isso não foi só uma divergência casual de opiniões, tá? Foi uma verdadeira batalha intelectual pela unidade de toda a narrativa bíblica. O que estava em jogo era literalmente a própria natureza da realidade e de Deus. Para entender como esse conflito cósmico se desenrolou, o nosso roteiro é bem direto. 1. A heresia da pseudognose. 2. Um único Deus Criador. 3. A prova das Escrituras. 4. O testemunho de Cristo. E, finalmente, 5. A pedagogia divina. É exatamente essa estrutura da defesa genial de Irineu, provando uma continuidade ininterrupta entre o Antigo e o Novo Testamento. Seção 1. A heresia da pseudognose. Vamos conhecer o principal antagonista dessa história. Era um movimento ideológico tão forte que ameaçava fraturar completamente o universo cristão primitivo. O termo pseudognose significa, de forma literal, falso conhecimento. Reportando os fatos de forma imparcial, líderes desse movimento, como Valentim e Marcião, afirmavam ter acesso a percepções espirituais secretas, exclusivas. A consequência drástica disso? Eles separavam radicalmente o Deus severo do Antigo Testamento do Deus de amor e graça do Novo Testamento. Para os gnósticos, era simplesmente impossível que fossem a mesma pessoa. Então, o ponto crucial é entender a figura do demiurgo. Os gnósticos olhavam para o mundo físico, viam a dor, as falhas, as doenças e concluíam: o criador disso tudo só pode ser um Deus menor, imperfeito, um demiurgo. Com essa ideia, eles cortavam qualquer relação entre o criador do nosso universo físico e o Pai perfeito e amoroso que Jesus revelou. Pensa na magnitude dessa divisão ideológica. A visão gnóstica dividia tudo no meio. Dividia os deuses, o Antigo e o Novo Testamento, e chegava ao absurdo de separar o Jesus terreno do Cristo celestial. Irineu percebeu que isso desmoronava toda a base lógica da fé cristã. Ele precisava intervir e defender um universo unificado de forma contundente. Seção 2. Um único Deus Criador. É aqui que entra o principal contra-argumento de Irineu para rebater essa divisão gigantesca. Essa declaração funciona como a rocha onde Irineu constrói sua defesa. Ele rejeitava totalmente a ideia de que o criador do universo físico era só uma emanação degradada ou um erro cósmico. Nada disso. O mesmo Deus que formou a matéria é o Ser Supremo, ponto final. Não existem deuses concorrentes brigando pelo universo. E isso não é só uma briga semântica, tá? As implicações filosóficas são pesadíssimas. Se o mundo físico é obra de um Deus imperfeito, então a nossa carne, o corpo humano, não tem valor nenhum e não pode ser salvo. Irineu percebeu que isso era um golpe fatal na nossa própria existência, sem contar que pintava um quadro completamente lógico de um Deus supremo que precisaria agir com inveja e engano contra um Deus menor. Seção 3. A prova das Escrituras. Esta é a primeira linha de evidências que Irineu traz para esse verdadeiro tribunal teológico, os próprios profetas antigos. Isso ilustra de maneira brilhante o método sistemático de Irineu. Ele não ficou só na teoria, ele foi direto nas fontes. Ele enfileirou Moisés, Davi e Isaías para provar uma coisa simples. O Antigo Testamento sempre reconheceu de forma claríssima a existência de apenas um supremo criador dos céus e da terra. Não sobra espaço nenhum nos textos para uma ideia de múltiplos deuses. Além de citar os profetas, olha a genialidade. Irineu mostra que o próprio Jesus endossou Moisés. A lógica é de ferro. Rejeitar o Antigo Testamento e seus escritores, como faziam os gnósticos, significava arrancar o próprio alicerce sobre o qual os ensinamentos de Cristo estavam apoiados. Seção 4. O testemunho de Cristo. Agora Irineu chama a principal testemunho ocular, a autoridade máxima para encerrar de vez a discussão. E aqui temos a grande pergunta, o teste definitivo para a teoria gnóstica. Se, como eles argumentavam, o Deus do Antigo Testamento era uma divindade inferior, como Jesus tratou a lei antiga e os patriarcas quando esteve na Terra? A resposta é fulminante. Batendo de frente com os saduceus, Jesus identifica o seu Pai perfeitamente com o antigo criador dos patriarcas judeus. Ao declarar que ele é o Deus dos vivos, Irineu prova, por A mais B, que a divindade adorada lá atrás no Antigo Testamento e o Pai do Novo Testamento são exatamente a mesma pessoa. E Irineu amarra tudo isso com eventos práticos dos evangelhos.
Quando Jesus purificou o templo, ele chamou o lugar de casa do meu pai, e não casa de um demiurgo inferior. Quando ele curou no sábado, ele não estava destruindo a lei do sábado, mas resgatando a intenção original dela, que era promover a vida. Cristo veio para aperfeiçoar a lei do Criador, não para jogar ela fora. Seção 5. A pedagogia divina. Entramos na última parte e, sinceramente, a síntese filosófica mais brilhante de Irineu para explicar um grande mistério. O grande lance de Irineu é essa metáfora muito acessível, a pedagogia divina. Por que os dois testamentos parecem tão diferentes? Não é porque são deuses diferentes em conflito. É porque um único mestre estava lidando com o nível de maturidade crescente da humanidade. Ele estava ensinando passo a passo, no ritmo em que os alunos conseguiam aprender. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na história. Cada fase é uma escalada educacional. Começa lá atrás com a fé na era patriarcal com Abraão, passa pelas regras duras da era da lei com Moisés, cruza a ponte com os profetas e João Batista e finalmente atinge a maturidade e liberdade total com Cristo. O currículo muda porque a humanidade avança. Para conectar os dois testamentos, Irineu resgata essa analogia incrível. Um dono de casa sábio sabe a hora de usar as ferramentas antigas da disciplina e quando distribuir as novas dádivas da liberdade. Mas presta atenção. Ambas as coisas saem do mesmo baú, administradas pela mesma pessoa. Essa evolução era necessária. As instituições antigas eram como andaimes em uma construção ou as folhas que protegem o broto de uma planta. São essenciais no começo. Mas quando o fruto maduro está pronto, ou quando o prédio está construído, a gente tira o andaime. O propósito já foi cumprido e a obra foi entregue para o mundo inteiro. Mas aí surge aquela dúvida filosófica clássica, né? Se Deus é perfeito e nunca muda, por que a forma dele lidar com o mundo mudou tanto de uma era para outra? Agora, o que é realmente interessante aqui é a resposta genial de Irineu. Deus não muda, de jeito nenhum, mas a humanidade muda. O método de ensino e as ferramentas temporais mudaram simplesmente porque a raça humana precisava desse tempo longo de amadurecimento para conseguir, enfim, suportar e entender algo tão imenso quanto a imortalidade. O principal ponto para levarmos dessa análise é que o verdadeiro entendimento histórico vem de enxergar uma orientação unificada e paciente ao longo dos séculos. Nada de deuses rivais causando bagunça. É a paciência de um único Criador guiando a humanidade, que começou enxergando tudo embaçado como num espelho antigo, até o momento de ver tudo de forma cristalina, face a face. E para encerrar, fica aqui um pensamento bem provocativo. Se a gente passar a ler a história humana e as suas fases mais duras não como acidentes, mas como preparações essenciais para a liberdade de hoje, tudo muda de figura. Pensando nisso, talvez as frustrações e dificuldades do nosso próprio aprendizado atual não sejam bloqueios, mas apenas o rigor necessário de um longo currículo nos preparando para a nossa própria maturidade intelectual. Fica a reflexão. Um abraço e até a próxima.